Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast do Dado ao Impacto. Mais uma vez estou aqui com vocês nessa produção de conteúdo relevante e eu estou aqui hoje com o Aguinaldo Calisto e com o Anderson Viana, que vão contar um pouquinho para a gente da trajetória profissional deles. Ambos são catadores, cada um com uma trajetória e uma perspectiva nessa carreira aí, né, da atividade da catação. E a gente vai ter o orgulho de conhecer um pouquinho da história de vida e também do ambiente de trabalho, as lutas também que são vivenciadas, né, pelos grupos dos catadores, que é algo muito importante que a gente saiba e que a gente também leve para a sociedade, para que a sociedade entenda o importante papel que eles têm nesse meio comum quando a gente fala do resíduo. Eu sou a Aline Fonseca, CEO e fundadora da Waste Data Inteligência de Dados em Resíduos. Eu sou uma mulher branca, tenho olhos verdes, atualmente eu estou com os cabelos mais loiros, estou vestindo um vestido preto, uma blusa, uma jaqueta, uma jaquetinha branca e estou de tênis branco. Agora eu vou passar a palavra para os nossos convidados, Anderson Viana e o Aguinaldo Calisto, e eu gostaria muito que vocês se apresentassem, falassem quem são, de onde vieram, que entidades representam, e a gente começa esse papo gostoso que eu tenho certeza que vai fluir muito bem. Vamos lá, vamos conversar com você, Anderson? Oi, Aline, muito obrigado, viu, por ter me convidado para estar aqui hoje, eu e o Aguinaldo, né? Nós somos lá da Unicicla, da Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis da cidade de Nova União, Minas Gerais. Eu sou também diretor da Rede Sol, que é uma rede de cooperativas da região metropolitana de Belo Horizonte, e também sou coordenador do programa Paul Singer de Economia Popular Solidária, além também de ser presidente da Unisol Brasil, Minas Gerais. Ótimo. Tá? E eu estou aqui hoje vestido com uma camisa azul, né? Sou moreno, olhos castanhos, cabelo também castanhos, né? Tenho 1,84 m de altura e estou vestido com uma calça preta e um tênis de caminhada. Ah, legal, legal. Aguinaldo, conta pra gente quem é você. Olá, Aline. Obrigado. Aguinaldo José Calisto. Eu sou o catador da Unicicla, entendeu? Sou conegra, né? Uhum. Tô vestido com a camisa verde, uma calça jeans, tênis, entendeu? Legal. Boné. E eu gosto muito de trabalhar na Unicicla, né? Porque lá é meu ganha-pão, entendeu? E é isso aí, entendeu? E o que você faz lá na Unicicla? Conta pra gente. Lá eu trabalho na coleta seletiva, né? Faço a coleta na segunda e na terça. Uhum. E fora os outros dias eu fico lá triando, né? Trabalhando no galpão, separando os materiais, entendeu? Trabalho na prensa também, entendeu? Muito legal. Tenho certeza que vai ser muito rica essa troca aqui, gente. A conversa no boteco mesmo, hein? É um bate-papo fluido, dinâmico, e com vocês transmitindo para a gente também esse dia a dia, porque eu entendo que é muito legal a gente levar para a sociedade no geral, né? Como que é importante o trabalho do catador e como também é importante vocês trazerem questões do dia a dia de vocês que nós, como comunidade, sociedade, podemos atuar para melhorar o trabalho de vocês também, né? E isso não é só respeito, é dignidade, melhorar as condições de trabalho dos catadores, que a gente sabe que algumas atitudes, né, de nós consumidores acaba prejudicando o trabalho de vocês, e a gente tem que conscientizar o maior número de pessoas possível, né? Mas vamos lá, gente, vamos entrar nesse papo gostoso. Eu queria entender aí um pouquinho, agora vou perguntar para o Anderson, né, um pouquinho aí da sua história como catador, a sua atuação dentro da economia solidária. Você falou aí, né, do programa Paul Singer. Explica para a gente o que é o programa Paul Singer, qual que é a importância dele para a rede de catadores. Explica para a gente. Olha, Aline, o programa Paul Singer, ele vem no intuito de levar a economia solidária a um patamar a nível nacional que antes estava numa invisibilidade muito grande. Uhum. Então, assim, hoje tem muitos empreendimentos de economia popular solidária que ficou esquecida, que ficou sem números, sem dados, sem nada. Então, hoje, o programa vem buscando isso, para a gente saber hoje quem é que está realmente nos galpões, quantas pessoas hoje estão vivendo da coleta seletiva, da reciclagem, quantas pessoas estão no artesanato, quantas pessoas estão vivendo de atividade
de economia solidária no país que ficou muito tempo esquecida, né? A economia Sim. solidária, ela vem de um movimento da década de 90, sabe? Quando houve aquela crise econômica em que as pessoas ficaram na informalidade, então a economia solidária foi uma resposta à crise econômica. Então, o Paul Singer, que veio para o Brasil naquela época, que ele veio em fuga do nazismo, né? Ele trouxe essa metodologia de trabalho para que as pessoas vivessem com mais dignidade, entendeu? Então, o programa Paul Singer é isso, é a continuidade do que o Paul Singer trouxe para o Brasil. Entendi. Então, assim, a importância desse programa para os empreendimentos solidários, né? Legal, legal. E agora eu pergunto para você, Aguinaldo, esse programa, né, de economia solidária, qual que é a importância, qual que é a sua perspectiva, né, como catador, como você sente que ele é importante para vocês catadores, para trazer essa visibilidade do trabalho de vocês, como você se sente assim? É uma importância muito grande, né? É um trabalho muito gostoso que a gente faz, sabe? A gente tá com a comunidade, sabe? A gente é muito bom, sabe? Eu gosto muito de estar fazendo esse trabalho, entendeu? Inclusive, na Nova União, eu sou muito conhecido lá, né? O Anto mesmo sabe, entendeu? Converso muito com o pessoal dos comércios, eu que organizo, sabe? E é bom que a gente vai criando uma cultura naquela cidade, né? Naquele território. E aí eles vão dando mais valor ao trabalho digno do catador, né? E isso é uma das coisas que a gente precisa trabalhar muito, né? Mas, Aguinaldo, conta pra gente aí um pouquinho da sua rotina, seu dia a dia, como é que é? Como é que começa seu dia no seu trabalho? Você falou que tem dias específicos de coleta seletiva, tem dias que você tá lá mão na massa para triagem. Explica pra gente como é que é. Meu dia começa assim, na segunda eu já tô focado na coleta mesmo, sabe? Na segunda e na terça e por aí vai, sabe? E aí, os outros dias, na quarta e na quinta, sexta, eu tô trabalhando lá no galpão. Quando não tô lá, eu tô no supermercado, juntando os materiais, entendeu? Resolvendo as coisas e por aí é desse jeito, entendeu? Entendi. E gosto de estar nesse serviço, sabe? E sempre tô nos comércios, tô quase toda hora lá, o Anso mesmo sabe? Tem uns comércios, tudo que eu vou, para juntar o material. Às vezes, tem pessoas que não conhecem, tipo, pergunta a gente como é que é o material, qual material que pode usar, qual que não pode, eu explico, sabe? Mas é isso aí. Não, e o Aguinaldo tocou num ponto muito importante, né, gente? Porque a gente tem muito a aprender aqui hoje com eles, porque tanto material que a gente tem em casa que a gente não sabe, né? E a gente sabe que às vezes tem muito material que a gente acaba colocando no resíduo seco e acaba que não tem reciclagem porque não é absorvido. Não é absorvido, é verdade. Eu sei que vocês, só de fazer o creque-creque na garrafinha, vocês já sabem que tipo de plástico que é, verdade, né? Então, assim, tem muito conhecimento legal e, assim, a gente tem que explorar, inclusive, esses espaços, né, de escuta de vocês que atuam aí na catação, porque nós, sociedade, que estamos ali no dia a dia com resíduo, temos muito a aprender, inclusive, para facilitar o trabalho de vocês, né? Verdade. Bem, é muito interessante pensar, né? Deixa eu voltar aqui para uma outra pergunta. Agora eu vou voltar uma pergunta para o Anderson, tá? O que na sua experiência pessoal, ser coordenador estadual aí desse programa, tá nesse movimento nacional dos catadores, toda essa representatividade, esse movimento de luta também. Conta pra gente um pouquinho disso e o quão importante isso é para que as redes de catadores também se organizem melhor. Aline, eu acho que eu estou numa missão, sabe? Uma missão de dar visibilidade para o trabalho nosso de catadores, dar visibilidade para as cooperativas de agricultura familiar, para o pessoal do artesanato, para o pessoal que está na informalidade, sabe? O programa tem esse objetivo, de levar para o governo federal, para nível nacional, a importância que a economia solidária tem para o país, sabe? Porque hoje é a categoria que menos recebe recurso do governo federal. Então, assim, se a gente não gritar para o governo federal que a economia solidária precisa de recurso, nós vamos voltar para a década de 90. Então, esse é o objetivo meu aqui, enquanto coordenador do programa Paul Singer, dar visibilidade para a economia solidária aqui em Minas Gerais. Então, assim, para mim, eu fico assim, feliz, né, de estar na coordenação como catador de material reciclável, né, e assim, é uma coisa importante porque o catador muitas vezes não estava nesses espaços de coordenação, de liderança, e eu acho que eu como catador e estar nessa coordenação, para mim é uma alegria imensa, sabe?
e fico feliz com isso. Que bom, que bom. Eu também fico muito feliz da gente estar com essa oportunidade aqui de ter esse papo, até porque a gente antes ali fora estava até conversando, né, antes de começar o podcast, a gente estava conversando muito sobre essa questão da invisibilidade, né? E acho que seria até interessante conversar com vocês, agora eu vou até direcionar a pergunta para o Aguinaldo. Aguinaldo, às vezes por trabalhar com o lixo, com o resíduo, você sente algum tipo de invisibilidade social, algum tipo de preconceito por estar ali no trato com o resíduo? Esse seu dia a dia, como que ele é? Eu sou assim, sabe? Eu sou muito coisa, eu fico muito satisfeito trabalhando assim, sabe? Às vezes algum preconceito, conforme a hora, a gente tem mesmo, sabe? Só que a gente leva, trabalha tranquilo, entende, depois o pessoal também vai entender o serviço que a gente tá fazendo, sabe? Porque o preconceito sempre a gente tem mesmo, isso aí não tem como, às vezes sim tem, né? Tem pessoas que acham que a gente trabalha com lixo, né? A gente trabalha com material reciclável, entendeu? Exato. Tem pessoas que acham que é lixo, né? O Anso bem sabe, né? Pergunta aí, fala, não, a gente trabalha com material reciclável, a gente não trabalha com lixo. E é entendeu? Importante, né, aculturar nesse sentido, né, porque lixo perdeu valor, né, perdeu gente? Valor. A gente até mudou as nomenclaturas recentemente, né, a gente chama de resíduo, né, mas ainda tem muito no popular. Tem muita gente que às vezes ainda não entende ainda, né, e o material reciclável a gente tem que trabalhar para a gente ter o dinheiro, entendeu? Exatamente. O material reciclável, ele é dinheiro, entendeu? Ô, Aguinaldo, o que a população poderia fazer para facilitar o dia a dia do catador hoje? O que poderia fazer assim, é separar às vezes o material mais, que às vezes a gente pega muito material separado, mas pega muito misturado também, sabe? Eu acho que muitos moradores deviam separar mais, sabe? Separar aí direitinho, reciclável, lixo é lixo, entendeu? E qual poderia ser uma regra máxima, assim? Porque eu sei que tem gente que confunde, né? O lixinho do banheiro, por exemplo, ele não deve ir para reciclagem. Não, o lixo do banheiro não. E aposto que vão muitos... Tem vezes que a gente acha, às vezes, até pacote de fralda no meio do material reciclável. Às vezes, quando tem muito lixo, às vezes, no material, menos material, a gente nem pega aquele, entendeu? Porque ali é lixo, a gente pega o material reciclável, só o material reciclável, entendeu? Fralda, esse terreno não pega, porque não tá misturado, entendeu? E pra mim soa desrespeitoso, sabe, gente? Soa desrespeitoso alguém não entender que ali na ponta alguém vai fazer uma triagem daquele resíduo. Lá em casa eu busco até lavar, sabe? Até porque... Entendi. Lavar os... Sim, eu, por exemplo, vamos supor que eu usei uma latinha de milho. A latinha de milho não tem tanta sujeira, mas uma latinha de extrato de tomate, uma vasilhinha de plástico de extrato de tomate, eu lembrei daquele vermelhinho, sabe? Daquela marca daquele bichinho. Aí, às vezes, ela fica suja, né, com extrato de tomate, e aí eu faço questão de passar uma águazinha, deixar... Entendi. Eu levo limpo, assim, sabe? Porque pra mim é uma questão de respeito com as pessoas que vão fazer aquela triagem. Entendi. E eu sei de casos, né, a gente já teve muito próximo de associações de catadores de Betim, por um programa até da PUC Minas, que é o Reciclagem Solidária Inclusiva, e eu lembro de casos, gente, de catadores, né, de catadoras que recebiam resíduos de indústrias, e uma vez foi por engano um material químico. Tá. E as pessoas nem imaginam, né, que a pessoa que vai receber aquele resíduo ali, ela pode ser afetada por ele. Então, é uma questão de respeito ao trabalho do outro também, né? Entender que tem uma pessoa ali que vai fazer a triagem para garantir a reciclagem, para a gente conseguir ter um ambiente melhor, né, em termos de sustentabilidade. Então, isso é um ponto muito importante. Depois eu quero pegar mais dicas com você aí, nesse aspecto, viu? Hoje você vai dar aula pra gente. Gente, a gente está conversando um pouquinho também, né, sobre essa questão de dado, e você tem trazido, né, que o programa Paul Singer, ele também tem esse foco nessa quantificação da economia solidária, da presença do catador, das atividades que vocês executam, e uma máxima dentro dessa lógica de gestão mesmo, e até para influenciar políticas públicas, né? Aquilo que não se mede não pode ser gerenciado. Então, se a gente não conhece a realidade, né, das pessoas que estão ali no trato com o resíduo, a realidade dos municípios em termos de geração de resíduos, a questão das indústrias também, frente ao que elas geram, o que elas mandam, para onde que elas destinam, isso tudo é muito importante, né? Quais que são as dificuldades que vocês têm hoje no programa em termos de levantamento desses dados? Olha, Aline, eu falo que quem não é visto não é lembrado, sabe? Essa é a dificuldade que a gente tem.
é de ser visto, sabe? Então, assim, a gente precisa ser visto. A economia solidária precisa ser vista. E para ser visto tem que ter dados, tem que ter números, tem que ter quantidade. Quantas pessoas estão vivendo na informalidade? Quantas pessoas estão catando material nas ruas? Quantas pessoas estão fazendo economia solidária e não é vista? Então, assim, tem muita gente aí trabalhando, mas o governo federal nem sabe. Você entendeu? Eu, por exemplo, fiquei, assim, admirado. Eu estava com o Aguinaldo almoçando um dia desse, num restaurante na minha cidade, assim, uma pessoa que trabalha há 20 anos como cozinheira e ainda é tratada como menor aprendiz. Nossa, sabe? isso Um absurdo, sabe assim? Então, assim, se isso não chega para o governo federal, como é que a gente vai direcionar recursos para esse pessoal? Você entendeu? Então, assim, eu acho que o dado ele é muito importante, sabe? Então, assim, a economia solidária está esquecida. Estava, sabe? Agora parece que não está mais. E eu acho que a gente tem que continuar fazendo esse trabalho para que o governo federal tem que ver isso aí. Uma hora, Aline, vou te falar uma coisa. O mundo do trabalho está mudando muito. Nós estamos vivendo agora a quarta revolução, que é a revolução da digitalização. Então, assim, pensa o que pode acontecer com essas pessoas que estão na informalidade sem ter visibilidade, sabe? Ou a inteligência artificial ou a digitalização ela vai ajudar ou ela vai atrapalhar, a gente não sabe. A gente tem que pensar e tem que discutir isso. Porque nós não queremos... Olha só, da década de 90 para cá, muitas coisas aconteceram. Muita gente foi trabalhar de Uber, teve gente que foi trabalhar no iFood, e nós não, nós ficamos aqui catando material reciclável. Mas essas pessoas não sabem nem... Elas nem são donas do próprio negócio, estão achando que é. Agora, nós, catador, a gente é dono do próprio negócio. Quem está na economia solidária é dono do próprio negócio. Ela mesmo faz a autogestão, você entendeu? E a gente precisa mostrar isso para a comunidade, para a sociedade. Senão, a gente vai ficar esquecido. Anderson, explica para a gente um pouquinho como é que funciona essa estrutura das associações de catadores. É até uma curiosidade importante para que nós, comunidade, sociedade geral, né, a gente entenda como é que vocês se organizam em grupos. Você falou do papel do catador também como empreendedor, né? Explica para a gente um pouquinho sobre como funciona. Olha, a gente trabalha em autogestão, sabe? Nós somos donos e somos trabalhadores ao mesmo tempo. E a gente tem nossas fragilidades, sabe? O catador tem muitas fragilidades, mas aí a gente tenta se organizar porque a sociedade elas cobra demais que a gente, sabe? A gente é diferente de uma empresa privada. Uma empresa privada hoje tem tudo, nós não temos nada, entendeu? Nós não temos incentivo, então assim, a gente faz assim meio que na tora produções, essa é a palavra. Mas se a gente não se organiza, a gente ainda é julgado, sabe? Infelizmente, é julgado pela sociedade, porque a gente não... eles não sabem fazer, e a gente sabe fazer. Os catadores sabem fazer. A gente sabe gerenciar recurso, a gente sabe escrever projeto, a gente sabe buscar articulação política, a gente tem voz, e isso precisa ser visto, e às vezes não é visto. E quem está do outro lado, quem está no setor privado, não consegue enxergar essa organização que nós temos. Hoje, os catadores no Brasil, Aline, mais de 800 mil se organizam em cooperativas e associações de catadores, e quase ninguém sabe. Você entendeu? E aqui em Minas nós temos redes de catadores, que são várias redes, sabe, de catadores, que estão organizadas, são cooperativas organizadas, sabe? É um empreendedorismo assim na veia mesmo, sabe? Assim, é o que pessoas, é o desenvolvimento humano na prática. Que a economia solidária são pessoas que estão ali, que hoje o mais importante da economia solidária são as pessoas, Sim. Não é nem os produtos, porque as empresas é que são responsáveis por esses produtos. Foi elas que colocou no mercado isso. Sim. Nós não temos culpa nenhuma. A gente entra no assunto de responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto, né, gente? Verdade. Que está previsto lá na Lei 12.305 de 2010, né? Onde todo mundo tem um importante papel nessa cadeia, né? Então a gente começa lá pensando nos importadores, nos fabricantes, nos distribuidores, aí a gente chega ali nos comerciantes,
para chegar no consumidor, né? Que tem um papel muito importante de separar corretamente seu resíduo para que a ele seja dada uma destinação sustentável, né? Para que vocês possam fazer também aí essa triagem e direcionar isso para a indústria, e aí a gente fazer a economia circular acontecer, né? Porque pensando toda essa lógica, né? A gente vai lá na natureza, extrai o recurso, né? Esse recurso é processado, se transforma em um produto, e aí esse produto é distribuído, comercializado, consumido, e aí, infelizmente, hoje nós temos números que falam que a maior parte ainda vai para o aterro sanitário, né? E aí a gente entra até no assunto das políticas públicas, né? Que é outro ponto aqui da nossa conversa, que é importante que a gente tenha políticas públicas aí fortalecidas, né? Inclusive preconizando o importante papel dos catadores e dando espaço a eles, né? Porque esse é um receio que a gente tem também, né? O ambiente privado, ele tem estrutura. Você acabou de falar isso pra gente, né? E aí a gente sabe que os catadores têm muita dificuldade nessa questão da estrutura, e para concorrer, como é que fica? Como é que essa conta, qual que é o desafio ali do dia a dia para vocês nesse sentido? Porque as políticas públicas, elas vêm para ajudar a fortalecer a presença, porque senão, assim, a gente, é uma percepção que eu tenho, senão o mercado não respeita, né? Senão o mercado está preocupado com si mesmo, assim, é predador mesmo. Tem hora que eu percebo que, assim, eu tenho minha empresa, eu tenho uma visão de empresária, mas a gente precisa considerar a questão social e a questão ambiental. E considerar a questão dos ODS também, onde que ninguém fica de fora, né? Quando a gente fala de objetivo do desenvolvimento sustentável, é ninguém ficar de fora. É a gente conseguir construir uma sociedade onde os negócios prosperem, onde todos os negócios prosperem, e aqueles públicos que têm mais dificuldade, que eles sejam contemplados em políticas públicas como a 12.305, né? Hoje o Brasil tem a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é uma legislação muito importante. Recentemente também a gente teve aí a logística, alguns decretos importantes com relação à questão do plástico. A gente está vendo muito movimento importante nesse sentido. Mas que caminhos que você, Anderson, aponta, por exemplo, para essa lógica aí de tecnologia, dados, para que a gente consiga garantir justiça para os catadores dentro da Política Nacional de Resíduos Sólidos? Olha, Aline, as empresas são responsáveis por que ela produz, sabe? Então, assim, nós catadores, a gente está ajudando eles. E a gente precisa ser reconhecido por isso. Nós não estamos fazendo isso porque a gente gosta, porque a gente é amigo do meio ambiente, não é nada disso, não. Nós estamos fazendo isso porque a gente precisa, né, Aguinaldo? A gente precisa. Nós somos pessoas que estamos ali trabalhando porque a gente tem que trabalhar e tem que ganhar dinheiro para sobreviver. As empresas não, elas lucram. É para lucro delas. Então, as empresas têm responsabilidade no trabalho nessa coisa que elas fazem. Elas são parceiras nossas? São. Mas nós, o tempo todo, a gente tem que provar para eles que nós somos bons no que faz, sabe? O tempo todo a gente é cobrado, o tempo todo, que vocês têm que... emissão de nota fiscal, fazer gestão, dinheiro, recurso, Então, assim, ou seja, a gente faz, e a gente tem que ficar provando o tempo todo que a gente é bom, mas a responsabilidade é deles, sabe? Assim, o material que chega lá no galpão não foi nós que produzimos, foram eles. E eles têm que pagar, eles têm que valorizar o trabalho nosso de catador, sabe? Então, assim, a gente é muito organizado, sabe? A gente é organizado, o Brasil inteiro é organizado, os catadores hoje são muito organizados. Vai conversar com o catador para você ver, sabe? Tem que ouvir eles, sim. Você entendeu? A sociedade tem que nos ouvir, tem que entender o trabalho nosso, né, Aguinaldo? Então, assim, se a gente não for visto, a gente só ficar atrás de um caminhão, só ficar atrás de uma carroça, de uma prensa, sabe? Poxa vida, sabe? A gente tem que ser visto. E até importante, como vocês estão falando, né? E se Deus quiser, a gente vai ter uma proporção cada vez maior desse podcast. Vocês estão falando para outros catadores também, né? Verdade. E através da experiência de vocês, eu até volto a pergunta para Aguinaldo. Aguinaldo, tem quanto tempo que você está trabalhando como catador? Na Uniciclo mesmo já lá vai para uns 5 anos. 5 anos? Ou mais, né, Anderson? Tem um tempo, ele que me chamou, sabe? Eu fico muito, assim,
coisa, fico muito aqui, ele me chamou para trabalhar lá, né? Na época eu fui lá em casa, falou, Aguinaldo, você quer trabalhar bem com a gente lá? Eu falei, não, eu tô afim, eu tava até parado, né? Eu falei que eu tinha que sair eu trabalhei no verão das tintas e eu tava desempregado, fui para lá e tô lá até hoje. E nós somos 2 parceiros, sabe? Ele me respeita, eu respeito ele, todo lugar que ele tá, eu tô para ajudar ele. E no meio do esforço, sabe? Ó, precisar de mim, eu tô aí. Estão correndo atrás junto. E é sobre Tamo isso, junto. né? É sobre colaborar, né? E hoje vocês vão participar de um evento aqui em Belo Horizonte, parece que é um fórum. Conta pra mim, Aguinaldo. O evento, né? O Anso que sabe como é que é o evento, nós vamos participar. Nós vamos estar hoje participando, na parte da tarde, de um fórum Luiz Cidadania lá na cidade de Sarzedo. Sabe? Eu queria até parabenizar a organização do fórum Luiz Cidadania lá de Sarzedo. Minha amiga Marli Peraldo, da Acamares. Assim, a associação de lá faz um trabalho incrível lá, sabe? E a Acamares, ela tem feito um trabalho, assim, falando um pouco da Acamares, o Fórum de Cidadania, gente, é um espaço, assim, de debate, sabe? Vários municípios mineiros, hoje, estão fazendo esse Fórum de Cidadania, sabe? Nova União também já fez o Fórum de Cidadania, a discussão, né, sociedade civil, governo e catadores, no estado inteiro. E eu acho que o Fórum de Sarzedo hoje também é um espaço onde que a gente vai debater as políticas públicas e também o trabalho dos catadores, sabe? Principalmente a responsabilidade das empresas. Então, assim, à tarde nós estaremos lá, sabe? Assim, discutindo, porque o tempo todo a gente está discutindo a política pública, né? E isso é importante demais, gente, porque assim, até em cidades, né, que são maiores, a gente ainda percebe muita desarticulação. Verdade. E muito descumprimento das legislações. Eu sinto que nós temos boas legislações no Brasil, mas implementação e prática daquilo que está escrito na lei, a gente tem pouco. Então, eu queria fazer uma pergunta para você. Eu queria, na verdade, nem fazer uma pergunta. É passar a bola para você, Aguinaldo. Você que está aí, né, na catação há mais de 5 anos, o que você diria de dica para um catador que vai nos assistir, para ele batalhar por essa questão de ser ouvido, de se mostrar, de falar da importância do seu trabalho? Qual o recado que você traria, considerando aí a sua trajetória, o seu trabalho, a sua experiência? Eu acho que o catador é o seguinte, cada vez mais está aprendendo, tem uma experiência, sabe? Saber conversar com a população, que é importante, né? E assim, tá conversando, levando as coisas tudo a sério, né? Não levar nada com brincadeira e ter muita responsabilidade, sabe? Porque esse serviço nosso de catador tem que ter muita responsabilidade, sabe? É uma coisa muito, muito séria mesmo, sabe? E no mais a gente também está cuidando da natureza, do meio ambiente, a gente, né? É isso aí, entendeu? É ter responsabilidade, sabe? O catador saber tratar todo mundo igual, sabe? Não ter vaidade nem nada, sabe? Exatamente. A gente tem que ser uma pessoa espontânea, sabe? Sim, com certeza. E só mais uma dúvida, assim, lá no dia a dia, né? Eu vou jogar a pergunta para vocês dois, e vocês fiquem à vontade para responder. Lá no dia a dia da Associação de Catadores, vocês recebem mais ou menos que quantidade de resíduos assim por dia lá na Unicicla? A gente... Ou pode ser por mês, assim, né? Por dia, por mês, assim, vocês tratam... Eu vou falar um pouquinho, porque eu fico cuidando dessa parte dos números, né? Aguinaldo, ele fica muito na prática e, assim, a gente hoje em torno de 25 toneladas mensal, sabe? A gente usa o sistema de MTR, né, que é o Manifesto de Transporte de Resíduos, a gente emite nota fiscal, então tudo isso vai para o Sistema Nacional de Informações de Resíduos, né? Mas eu acho que o Aguinaldo tem uma ideia também, né, Aguinaldo? Assim, ele sabe mais ou menos assim, quanto pesa um fardo, entendeu? Assim, ele sabe assim, a questão a gravimetria do material que chega lá, sabe? Assim, a quantidade que mas assim, porque assim, a gestão nossa ainda é deficitária, sabe, Aline? Nós, catadores, no estado inteiro, a gente não tem um sistema assim, que ajudar a gente de gestão, sabe? As empresas têm, nós não temos. Então, assim, a gente tem uma balança daquela de pesar fardo, que é as balanças de 1.000 quilos. Então, assim, nós não temos uma balança rodoviária, nós não temos um sistema modernizado, nós não temos ainda sabe? A gente precisa disso tudo. E quem pode nos ajudar? As empresas que produzem as embalagens. Então, assim, a gestão nossa depende também disso, sabe? Então, né, Aguinaldo? Aguinaldo entende da parte prática, eu também sou da parte prática, eu estou na caminhão, coleto, faço
corre, mas a gente, na hora de pesar material, a gente tem dificuldade de quantificar isso, né? Verdade, assim, lá nós precisamos de uma prensa boa, nós estamos precisando de uma balança, sabe? Nós precisamos de um empilhadeiro, que lá nós não temos. Lá quando nós vamos carregar carro para vir para o ar, aqui nós temos que, a prefeitura que cede a máquina para a gente tem que carregar na máquina, os fardos são muito pesados. O fardo nós lá é em torno de 200 e poucos quilos, 300 e poucos quilos, os fardos de prata chega a pegar até 400 quilos, né, o ano sabe, a gente tem muita dificuldade, porque a gente não tem empilhadeira, sabe? A gente carrega lá na máquina. Entendi. Entendeu? E do resíduo que chega aí, dessas 25 toneladas mês que chega, quanto que vocês conseguem efetivamente triar para reciclagem e o quanto que é perdido? Porque eu lembro há um tempo atrás, acho que ano passado, numa conversa até com a Neide, né, da Rede Sol, ela estava falando do volume de rejeito que acaba chegando, e não deveria, né? Se houvesse essa educação da população, essa triagem que a gente faz em casa já ajudaria muito. Então, mais ou menos assim, dessa quantidade que chega, quanto efetivamente vai para a indústria, que é comercializado por vocês? Olha, eu vou falar Pode assim... ser em percentual, tá? Não precisa ser em quantidade, não. Eu vou falar que acho que em torno de, assim... vou chutar, sabe? Assim, acho que uns 10% assim, de material que vai para o lixo. O rejeito mesmo, né? Eu tô falando 10%, mas assim, pode ser mais. Talvez até mais, eu não sei. Assim, por isso que nosso catador tem essa dificuldade. Porque as empresas mandam material para a gente lá que não tem reciclabilidade também, sabe? Assim, chega material que é lançado no mercado que não tem reciclabilidade. Aquele plástico mesmo, que a gente chama de BOPP, né? Aquilo ali é um problema, né, gente? Então, assim, as empresas têm que se responsabilizar por isso. Tem muito plástico que chega para a Unicicla, para as cooperativas todas de Minas Gerais, na verdade, que a gente fica sem saber o que faz. Agora, foi feito agora um decreto, né, do plástico que as empresas vão pagar, mas para isso também nós precisamos se organizar, para poder comprovar para elas que a gente vai dar a destinação correta para elas, não vai mandar para o lixo, vai mandar para talvez devolver para a cadeia produtiva, mas de uma forma correta, ambientalmente correta. Mas para isso precisa de dados, números também, né? Exato. E assim, gente, é um problema tão complexo, né? Porque vocês trouxeram aí a questão do BOPP, né? Que a gente sabe que é um plástico, ele é um plástico do código 7, se eu não me engano, né? Que são aqueles plásticos que a gente sabe que não tem reciclabilidade. Tem não. Né? E aí, gente, a gente volta no momento de concepção de um produto, né? As empresas precisam se educar. E os profissionais que estão dentro das empresas precisam receber também esse tipo de orientação. Porque se a gente quer operar sob uma lógica de modelo de negócio sustentável, eu, como negócio, eu preciso projetar pensando no final do ciclo de vida. Verdade. Né? Pensando que o plástico ou o papel, aquele material que eu vou utilizar na produção do meu produto, vai poder ter reciclabilidade. Isso é economia circular, porque aí a gente entra nesse problema. Vocês recebem lá o BOPP e ele vai para onde? Para o aterro sanitário. Aterro sanitário. A gente até volta até numa questão aqui, né? No Brasil, a gente recicla muito pouco, né? Como os dados podem ajudar a mostrar à população e às empresas o impacto real que os catadores produzem hoje? Porque, gente, a gente sabe que o que a gente tem de número hoje com relação à reciclagem vem do trabalho de vocês. Sim. Né? Então, como que a gente pode utilizar dados, né, para que isso aconteça? A gente tem até um movimento muito importante acontecendo no Brasil, que tem tudo a ver com a atividade da Waste Data, que está vinculado inclusive aos ODS, que é essa lógica de governo aberto. Eu não vou cansar de repetir aqui, vou repetir mais uma vez, que sob dado ambiental, a gente precisa ter transparência máxima. A gente precisa entender o que uma empresa gera, a quantidade de resíduo que ela gera, se é um resíduo perigoso, se é não perigoso. Porque como que a gente vai lidar com os problemas do desenvolvimento sustentável se a gente não tem informação para atuar sobre a nossa realidade? É sobre isso, né? E é sobre essas vozes que a gente precisa colocar para serem ouvidas, para que a gente consiga entender as particularidades, as dificuldades, para a gente conseguir avançar também enquanto sociedade, né? Eu sei que não é um trabalho fácil, né? E aí a gente até entra um pouquinho nessa questão da desigualdade. Na visão de vocês, né, como que os dados podem mostrar que incluir catadores é também uma política de combate à desigualdade social e ambiental? Olha,
Hoje nós catadores, Aline, a gente tem um papel estratégico hoje na agenda ambiental, sabe? Então hoje nós catadores estamos meio que na linha de frente aqui da cadeia da reciclagem. Então assim, nós temos um papel estratégico e a gente precisa dessa visibilidade, desse reconhecimento. Né? Então hoje a gente combate a pobreza, combate a desigualdade. A gente hoje está atuando em várias múltiplas pautas, né? A questão do racismo ambiental, Sim. sabe? Então, assim, isso tudo tá envolvendo os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que o Brasil hoje também participa disso, né? Alguns países aí não quiseram assinar esses acordos, né? Que é muito triste para a agenda global, mas nós, catadores, hoje estamos envolvidos nessa agenda, sabe? E a gente... às vezes não tem consciência disso, né? Os próprios catadores, às vezes a gente mesmo não tem consciência de que a gente é parte disso tudo e a sociedade não enxerga isso, sabe? E eu até queria fazer uma fala aqui a respeito da ANCAT, Associação Nacional dos Catadores, que ela tem feito, assim, é uma organização nossa de catadores, né? Que nós temos, esses dados, eles têm sido organizados no Brasil. Então, assim, mas o governo também tem que ter esses dados, sabe? Não é só a Associação Nacional dos Catadores, todo mundo tem que ter esses dados, e isso já está sendo discutido já, sabe? Então, eu quero, assim, até a nossa organização é muito forte, sabe? Então, a gente tem dados, né? Legal. E existe uma presença feminina muito grande, né? Entre o grupo de catadores. Conta pra gente um pouquinho da presença feminina. A gente está num momento, inclusive, que a gente está discutindo muito essa questão, né? Da violência contra a mulher, que a gente sabe que ela é muito forte, né, gente? A gente liga a televisão e vê casos, assim, horrorosos de feminicídio, né? E como que é no dia a dia, né? A presença feminina nas associações? Conta um pouquinho desses dados pra gente. Olha, eu quero tomar essa iniciativa aqui. Aguinaldo é um cara que vai saber falar, porque hoje a maioria das mulheres hoje que comanda o trabalho da reciclagem no Brasil, sabe? Acho que mais de 90% das cooperativas é comandada por mulheres, sabe? E nós, enquanto homens, né, enquanto catador, né, Aguinaldo, assim, nós temos nós temos um dever agora dentro dos galpões agora mais ainda, a responsabilidade de discutir isso dentro dos galpões. Porque a pauta das mulheres, assim, na verdade, essa pauta é nossa, né, dos homens. Essa pauta nem é só das mulheres, é dos homens. Porque a violência contra a mulher, nós, catadores, temos um público assim, muito grande que tem problema com vícios, sabe? Então, a gente tem que tratar da questão dos vícios, a bebida, o cigarro, né, Aguinaldo? Então, assim, muitos catadores hoje vivem esse drama dentro dos galpões. A questão da bebida, a qual dos vícios, o preconceito, o racismo, sabe? Nada justifica isso, a violência contra as mulheres. Porque as mulheres gestoras hoje das associações de catadores, elas superaram traumas, assim, muitos traumas, sabe, de violência em casa, sabe, muitas encontraram na reciclagem uma forma de resgatar a autoestima dela. Então, assim, essa pauta nossa das mulheres, ela é urgente dentro dos galpões. Eu até me propus, dentro do Movimento Nacional dos Catadores, a gente puxar isso, de fazer comissão dentro dos movimentos dos catadores, entre os catadores. Eu já fiz isso na Rede Sol eu já acionei todos os homens da Rede Sol, que estão, se estiver me assistindo, eles vão ver isso, já acionei todos. A gente vai fazer uma reunião só com os homens e falar, olha, a gente precisa tratar disso, a gente precisa respeitar o período menstrual das mulheres, sabe? A gente precisa entender que elas, às vezes, estão ali, mas está passando um monte de coisa dentro de casa, está ali porque precisa do trabalho, precisa de sustentar as famílias, a gente precisa entender os períodos, tudo da mulher. Sim. Então é uma pauta nossa, né, Aguinaldo? Verdade. Eu acho que nós temos que levar isso como sair desse podcast já marcando reunião. E o respeito é muito importante, né? A gente, né, ajudar, tá lá sempre
ajudando, ver um conflito, a gente tá sempre dando, aconselhando, sabe? Porque merece respeito, né? Que as mulheres são nós, tá doido, hoje é... Sem as mulheres vocês nem Nossa, tá doido, né? Igual você não vê igual a Laninha. Vieram através de uma, né? A Laninha tem um papel muito importante, ela é presidente muito, né, dedicada, ela luta, ela põe a mão na massa mesmo, corre atrás, ela não tem dessas coisas não, cara, né? Você nem vê, não tem... É a gente se valorizar enquanto homem e mulher, né, gente? É se reconhecer e reconhecer a importância de cada um, né? Independente do gênero. E ouvindo vocês, me remete uma questão muito interessante sobre essa questão de informação, né? E mais na informação que nos traz consciência. E o que eu tô querendo dizer com isso? Ontem também eu estava até num grupo de amigos, né, mais à noite, conversando sobre essa questão de me perceber mulher e às vezes como que a gente está inserido dentro de uma cultura que a gente não percebe determinadas violências, determinadas agressões, né? Determinados assédios. E eu falo por mim mesmo, como que algumas coisas estavam tão enraizadas na cultura que a gente não percebia que... a gente até percebia, mas a gente não questionava que às vezes um homem recebe mais que uma mulher, ou às vezes um homem tem uma colocação no trabalho e um reconhecimento melhor que uma mulher, porque uma mulher, por ela ter filho, ela sofre também alguns tipos de preconceito. Então, por que a informação é tão importante? E é importante, né, para as redes de catadores, né, para que vocês consigam conquistar espaços que são de direito de vocês, né? E também com a pauta da mulher aí em questão também, né? Então, assim, como que é importante a gente... às vezes a gente fala muito... Eu não gosto muito disso, porque às vezes alguém fala da dor do outro e fala que é mimimi, né? E aí a gente entra até na lógica da empatia. É se colocar no lugar do outro, se colocar no lugar daquela pessoa, se colocar no lugar daquele trabalhador, né? Para que a gente consiga respeitar melhor os espaços e entender as dores individuais, as dores profissionais ali também, para que a gente tenha uma atitude diferente, né? Mas sobre essa questão da informação, eu acho que ela é muito importante para que a gente busque o nosso lugar, né? Para nós mulheres, que a gente também tenha voz de brigar pelos nossos espaços, mas não é brigar com os homens, tá, gente? A gente não quer brigar com os homens. A gente só quer paridade, e paridade é essa igualdade, né? Onde a gente possa aí também ter reconhecimento, ter valorização, né? O fato de sermos mães não tira em nada a nossa capacidade, né? Então, e é sobre isso. E eu vejo como que é importante, né, vocês se articularem e levarem, né, esses conhecimentos para essas mulheres, sejam vocês na posição de liderança ou outras mulheres também catadoras que estão na posição de liderança, como Marli, você citou muito bem, né? Tem Neide também, que são catadoras aí que eu respeito muito. Então, assim, e elevar essas pautas para dentro das associações para que a gente consiga levar para casa, levar para os nossos filhos, para que a gente consiga mudar essa cultura. Uma cultura que respeita o catador, uma cultura que respeita a mulher, sabe? E aí a gente vai conseguindo transformar essa sociedade. É fácil? Não é. A gente sabe que é muito difícil, né? É muito difícil mesmo, mas a gente está aqui para, inclusive, dar voz a essas questões, né? O importante papel que vocês têm na reciclagem do Brasil, principalmente tem o caso da latinha de alumínio, né, gente, que se deve, acho que 100% ao trabalho de vocês, né? Hoje, se a gente recicla aí 100% das latinhas de alumínio, é porque tem todo um trabalho por trás de gente que reconhece valor, né? E tira valor através do resíduo. Isso é muito legal, né? Falando aí um pouquinho de inovação e futuro do trabalho, né? Na prática dos galpões, quais tecnologias já fazem a diferença e poderiam ser ampliadas nacionalmente? Olha, hoje nós temos assim, alguns sistemas, eu não sei se eu posso falar nome, mas assim, aqui em Minas tem um Catafácil, que é importante, que faz a gestão dos catadores aqui, né? Que eu acho que é o Brasil todo que tem esse plano, né? Tem o Cataqui, que é um aplicativo nacionalmente criado, também que conecta o catador aos geradores. Nós temos um monte que tem o Atlas da reciclagem, sabe?
que mostra também o cenário geral assim, dos catadores, mas isso foi algo nosso que foi criado, sabe? Com os parceiros. Bom, tem assim algumas modernidades, né? Os equipamentos que hoje a gente utiliza dentro do galpão, né? Tem as balanças, né? Enfim, tem umas coisas boas, né? Tem a rastreabilidade dos resíduos, enfim, tem muita coisa aí. Legal. E aí, até entrando nesse assunto dos aplicativos, tudo bem falar aqui sobre isso. Eu acho que é muito importante que a gente conecte a sociedade com a informação. Porque se tiver uma forma, para mim, que sou consumidora, né, poder cada vez mais direcionar melhor meu resíduo, eu adoraria, né? Eu conheço o Cataqui, né? O Cataqui, ele tem uma frente também com a sociedade civil ou ele é só vinculado às empresas? Conta pra gente sobre o Cataqui, acho que é melhor, né? Conta o que é o Cataqui. Assim, eu não tenho assim tanto conhecimento do Cataqui, mas assim, porque eu ouço falar muito dele, né? Então, assim, eu não sei se foi iniciativa privada, acho que foi iniciativa privada de algum grupo que apoia, né, o trabalho dos catadores, se não me engano, até o Pimp My Carroça lá em São Paulo, né? Acho que é isso mesmo. Mas a gente precisa ter o nosso aplicativo, sabe? O aplicativo dos catadores, que eles mesmos façam a gestão desse aplicativo, né? Então, assim, então eu não posso falar pelo aplicativo, porque foi iniciativa do Pimp, né? Então, entendi. Assim, eu não estou ligado. Mas eu, como sociedade, eu posso baixar o aplicativo e me conectar com o catador. Essa é a proposta. A proposta é essa, é baixar o aplicativo, conectar o catador da região, né, e conectar. Ele tem a rota da reciclagem também, sabe, esse aí já é mais das empresas do acordo setorial, né? Você entra na rota da reciclagem, então quem quiser saber se tem algum galpão próximo é acessar o site da Rota da Reciclagem, que eu não sei te falar qual site que mas é até papel da empresa divulgar, né? E lá você vai achar onde tem uma cooperativa, um galpão, sabe? É onde você pode reciclar a sua embalagem. Né? Entendi. E agora falando de futuro, né? Como que vocês imaginam aí o futuro do trabalho dos catadores dentro dessa lógica de digitalização e modernização das cooperativas? Olha, eu penso que para trás a gente não deve andar, sabe? A gente tem que andar para frente. Então, assim, eu vejo que os trabalhos dos catadores já está tendo um destaque muito grande. A gente trabalhou muito para isso, sabe? Durante esses mais de 20 anos de história, o Movimento Nacional dos Catadores no país, discutindo a logística reversa, discutindo a cadeia da reciclagem. Então, assim, o Movimento Nacional tem feito isso assim, com muita sabedoria, com muita maestria, né? Meus companheiros do Movimento Nacional têm feito essas discussões, assim, nós avançamos demais. Nós conseguimos aprovar, dentro da Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? A prioridade na contratação dos catadores. A gente espera que as prefeituras, né, paguem pelo serviço dos catadores. A contratação ela é necessária. Na verdade, essa contratação ela está na lei, ela é prioridade. O catador é prioridade. Não pode, ele tem que ser, não é uma escolha. Não vou contratar. Tem que contratar. Já está na lei, sabe? Então, assim, o catador precisa. Hoje a gente está mantendo relações comerciais com várias empresas de prestação de serviço, o catador recebe para isso, sabe? Então, assim, eu vejo um futuro importante para nós, o catador, sabe? Importante. Eu falo que a gente não pode retroceder, tem que ir para frente, sabe? E para não retroceder, é importante essa articulação, né, gente? Estar nos lugares de fala, promover esses fóruns nos municípios, né? E estar ali próxima à gestão pública, aos órgãos, né, às instituições que existem, que podem apoiar, né, o trabalho dos catadores, né? Isso. Gente, pensando aí, né, um pouquinho no nosso público, né, que está nos ouvindo, o que ele precisa saber sobre o trabalho dos catadores no Brasil, principalmente, Aguinaldo, traz para a gente aí algumas dicas para eu que estou ali dentro de casa, no trato com meu resíduo, o que eu posso fazer para melhorar o seu trabalho?
Olha, para melhorar o trabalho dos catadores, sabe, é importante os moradores, né? Tudo assim, fazer o serviço de forma correta, sabe? Separar os materiais bem separados, sabe? Reciclar, vai reciclar, lixo é lixo, né? A gente tá conversando aqui, sabe? Para facilitar o trabalho da gente, sabe? Vai ficar até melhor para a gente trabalhar, entendeu? E o que é lixo? O lixo é que ó, você vê igual uma fralda, A né? Não é fralda. material reciclável, pneu, não é material reciclável, borracha não é, entendeu? São essas coisas. O lixo da cozinha também, O né? lixo da cozinha é comida, igual tem vezes que a gente pega lá, né? O Anso sabe, né, Anso? Pega uma sacola lá, tá material lotado de comida. Então, assim, eu acho que os moradores deviam ter mais aquela consciência das coisas, sabe? Não, e isso acaba prejudicando até a reciclabilidade do material, né? Porque se eu coloco um resíduo úmido que poderia ser compostado, mas aí já é outro problema, né? Material para outro podcast. E se eu coloco ali junto com o resíduo reciclado, eu comprometo a reciclabilidade, né, gente? Verdade. Por exemplo, aquelas pizzas, aquelas caixas de pizza assim que a gente compra às vezes. Se sujou só um pouquinho, eu posso mandar para reciclagem? A caixa estando limpo, pode, né? Mas pode, tem vezes, né, que a gente pega a caixa de pôr pizza, tem vezes que às vezes tem até um pedaço de pizza, a gente deixa de levar aquela caixa porque tem a pizza, porque ali vai dar trabalho pra gente lá triar, né, Anderson? Então, quanto mais limpo tiver o resíduo... Quanto mais limpo é melhor pra gente, sabe? É igual nós tendo muito problema lá com o pneu, né? Pneu, borracha chegava muito. Nós fez até uma fala lá com os moradores, conversou, sabe? Até hoje ainda tem um pouquinho, mas agora já diminuiu mais. Mas nós temos muito problema lá com o pneu, sabe? Pneu pra nós não adianta lá, sabe? A gente depende muito dessa educação, né, da população para melhorar o trabalho de vocês, né, gente? Eu acho que essa é uma das principais mensagens, assim. Porque como que a gente pode aumentar a reciclagem no Brasil se eu, consumidora, não faço certo? Não faço certinho, né? Não então, tem como, né? É todo mundo se responsabilizar, né? E vocês também levando essas pautas cada vez mais para as comunidades no entorno. E vocês sentem que melhorou? Assim, a Unicicla, ela tem quantos anos? Qual cidade que ela tá mesmo? Nova União. Nova União. 10 anos de Unicicla. Tem 10 anos de Unicicla. Isso. E como é que era lá no começo? Como é que é hoje? Como é que vocês fazem essa avaliação aí do começo até os dias de hoje? Como que vocês cresceram, amadureceram, até nessa questão de voz? O Aguinaldo entrou um pouco com o carro andando, né? Mas nós começamos lá numa situação de lixão mesmo, não tinha lixão, não tinha cooperativa na cidade, a gente montou a associação, sabe? Acabamos com o lixão, né? E a gente foi contratado pela prefeitura, sabe? E assim, o mais legal disso tudo é que nós estamos lá hoje, adquirimos um respeito na cidade, sabe? Né, Aguinaldo? Assim, tem muito respeito. No início não foi fácil, a população ficava um pouco perdida sobre esse trabalho, como que era, e assim, a gente até mostrar para a comunidade que a gente é uma associação séria, uma associação organizada, que capta recurso, que coloca... né, nós conseguimos um caminhão agora, né? Nós temos um caminhão, que nós conseguimos esse caminhão, nós temos outros projetos mais, inclusive eu queria até aproveitar a oportunidade, sabe, Aline, de falar da lei de incentivo à reciclagem. Importantíssimo. Né, que nós estamos com alguns projetos aprovados na lei de incentivo. Lá em Nova União nós aprovamos um projeto lá em Nova União, mas assim, a nível estadual nós estamos com vários projetos aprovados aí, né? Sabará mesmo está com um projeto aprovado, aqui em Belo Horizonte nós aprovamos também umas 3 cooperativas, acho que foi 2 cooperativas que nós aprovamos, em Baldim nós temos projeto aprovado, enfim, no interior de Minas todos têm. Quem quiser acessar a lei de incentivo à reciclagem, as empresas que quiserem, é só acessar o site Sinir Módulo Catadores, lá vai ter os projetos que estão aprovados lá na lei de incentivo à reciclagem. Eu acho que é importantíssimo as empresas mandar recurso para a lei de incentivo que está aprovado. Então, assim, quem quiser pode acessar, lá parece ter um manual também para a lei de incentivo, sabe? Então, assim, eu encerro meio que esse podcast pedindo esse pedido de apoio para as cooperativas de catadores, sabe? Não, legal, legal. E é muito legal observar como que está se estruturando, né? Essa base nacional está se estruturando para
trazer recursos e conectar esses recursos aos catadores, né? Pessoal, mais uma questão aqui com relação a propósito, espiritualidade, né? Que foi um dos pontos que a gente combinou aqui de trazer também. Aí vou perguntar para o Anderson, também para o Aguinaldo, né? Você fala, Anderson, muito sobre espiritualidade, disciplina, propósito, e até para chegar, né, até aqui, você chegou com muita força, né? Com muita fé, com muita resiliência, vencendo aí muito obstáculo, né? Como que você acha que essa questão da espiritualidade, essa questão da disciplina, do propósito ali dentro do coração, como que isso pode influenciar a sua atuação como liderança nacional aí dos catadores? Aline, eu acho que eu comentei com você antes de vir para cá que eu tinha um problema muito com bebida, sabe? Uhum. Eu, na verdade, eu bebia demais, né, Aguinaldo? Então, Bebi assim, muito. então eu acho que eu ter largado o vício da bebida é um exemplo para vários catadores que tem que fazer o mesmo, sabe? Eu até brinquei ontem com o Aguinaldo, nós estávamos no caminhão falando que eu estava meio que no piloto automático, sabe? E eu, assim, e mesmo assim, a gente conseguiu aprovar vários projetos, a gente conseguiu avançar na cadeia da reciclagem lá na Unicicla, né, Aguinaldo? Então, assim, eu acho que todo mundo tinha que refletir, sabe, essa questão da bebida, do vício. Eu acho que Deus colocou para mim uma missão e eu tenho que cumprir ela agora, que é levar essa mensagem para vários catadores, sabe? Parar de beber. Eu acho que não vale a pena, sabe, assim, sabe, a gente fica... Eu, graças a Deus, eu nunca tive problema, assim, de violência, essas coisas não, sabe? Mas eu penso que foi através da bebida, assim, que muita coisa prejudicou, né? A gente em casa, nos nossos projetos de vida. Então, acho que cada catador deveria refletir disso, sabe? Vamos largar disso, bebida é muito ruim, sabe? Uhum. Então, eu queria dizer que, depois disso, acho que um mundo novo está se abrindo, tanto para mim, pessoalmente falando, mas, assim, se todo mundo começar a experimentar o que é a sobriedade, a coisa mais incrível que tem. Legal, legal. E você, Aguinaldo, nesse aspecto aí de espiritualidade, disciplina, propósito no coração? A gente tem que estar sempre com o coração bom, sabe? E ser uma pessoa, assim, bacana com todo mundo, não fazer maldade com ninguém, sabe? E sempre estar respeitando as pessoas, sabe? Que é muito importante, sabe? E não, eu acho o seguinte, você sai de casa para trabalhar, você já tem que sair com o coração aberto, sabe? Com Deus no coração, não chegar lá, não fazer maldade com ninguém, sabe? E fazer as coisas certas, do jeito que é certo para fazer, sabe? Com certeza. Maldade com os outros, jamais, sabe? Sempre a gente trabalhar certinho, evitar de problema, sabe? Porque não compensa, sabe? Se a gente puder dar um conselho bom, se a pessoa quiser ouvir numa boa, a gente vai dar um conselho. Mas se a pessoa não quiser, né? Fazer o quê, né? Deus que vai tocar que a pessoa vai coisa. Mas a gente tá sempre a dar um conselho, igual sempre mesmo com o Ana, né, Anderson? Converso com a turma lá, sempre eu tô um cara do bem. Eu nunca cheguei lá com problema, não gosto de, entendeu? Eu gosto de ficar de boa. Não é que se a pessoa me aborrecer, eu tenho que levar de boa para evitar problema, sabe? Exatamente, exatamente. Bem, gente, essa conversa foi muito gostosa. Eu agradeço muito a vocês dois, né, por saírem lá de Nova União, né, que a gente sabe que não é perto. E eu sei o quão é importante, né, as vozes de vocês, né, para o público catador. Elas são importantes para levar cada vez mais essa representatividade de vocês. Então, assim, eu me sinto muito honrada de tê-los aqui, né, no podcast da Waste Data. E saio daqui também, inclusive, estimulada, tá? A pensar junto com vocês projetos que possam talvez trazer mais tecnologia para o ambiente de catadores, porque eu sei que é possível, tá, gente? Eu sei que é possível. Eu já tenho até algumas ideias nesse sentido e seria muito legal depois a gente até, em algum outro momento que vocês vierem a Belo Horizonte, sentar, eu mostrar para vocês um pouquinho do que a gente já pensou com relação a essa lógica de trazer também competitividade para os catadores entenderem o mercado de resíduos a partir do que os dados mostram para a gente, para que vocês também consigam prospectar mais empresas. Há um tempo atrás eu discuti esse projeto com um pessoal amigo do grupo de logística reversa lá do CRA, alguns professores amigos, e eu acho que a gente pode avançar com esses projetos, né? É a gente querer, né? E a gente se mobilizar e fazer essa troca de saberes, né? E aí a gente consegue propor questões que podem ser importantes para apoiar vocês nessa gestão, que foi uma das coisas que vocês trouxeram, né? Que
é bem relevante. Aí eu queria pedir que vocês fizessem os agradecimentos finais, né? Ou mandassem uma mensagem final olhando para a câmera aí, para os catadores e catadoras de todo o Brasil. Então, Aline, primeiro, assim, quero te agradecer pela essa oportunidade que você está nos dando, né, Aguinaldo, de estar mostrando o trabalho nosso, de mostrar o trabalho que é dos catadores, que é muito importante essa visibilidade nos dada, sabe? Então, assim, gratidão, a palavra certa é essa, sabe? A gente falou muita coisa bacana. E aproveitar, te convidar para conhecer nosso galpão, quem quiser ir lá conhecer a Unicicla, lá em Nova União, assim, a gente vai receber com muito carinho lá as pessoas, né, Aguinaldo, de ir lá conhecer. Verdade. E, assim, conhecer também que a cidade de Nova União hoje também, eu acho que é importante a gente falar, que é uma cidade que está caminhando para ser lixo zero, sabe? Uhum. E, assim, e tudo graças a nós, né, Aguinaldo? Assim, que nós temos feito esse trabalho lá em parceria com a prefeitura. Que legal. Nós não podemos deixar de falar essa parceria importantíssima, agradecer ao nosso prefeito lá em Nova União, que tem sido um cara, assim, incrível com a gente, né? Os que passaram também, que sempre apoiou a causa nossa dos catadores. Lá em Nova União, graças a Deus, a gente sempre tem uma relação boa com a comunidade, uma relação boa com a prefeitura. Tem muita gente lá, assim, que apoia nosso trabalho, né, Aguinaldo? Assim, as empresas têm apoiado. Então, quem quiser conhecer a Unicicla, vai lá, sabe? Nós estamos de portas abertas, sabe? Conhecer nossa cidade lá nas cachoeiras que tem lá, conhecer as cachaças, né? Conhecer o doce de lá, ela tem o melhor doce de Nova União, que é do Brasil, então, enfim. Olha! Na verdade, ganhou mesmo, o melhor doce de Minas, na verdade, foi de Minas, né? Premiado, né, Aguinaldo? E a melhor cachaça também está lá em Nova União. E a Germana. Que é grande parceira nossa. Vou saber uma cachaçinha, sempre vai nossa. ser essa recomendação. É isso aí. É isso. Legal. Pô, Aline, muito obrigado por estar aqui, né? Espero que a gente volte mais vezes e Deus abençoe você e sua família e tudo de bom. E muito obrigado por tudo aí. Tá? Eu que agradeço e Deus abençoe todos nós.